falar para você sobre o filho pródigo. Lá em Lucas 15. Vamos contextualizar Lucas 15? Primeiro versículo de Lucas 15, o versículo 2, é fundamentalmente para nós entendermos o filho pródigo. No versículo 1 está escrito assim, do capítulo 15 de Lucas. E chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores, para ouvir. Ele quem? A Jesus. Quem eram os pecadores? Eram os desprezados pelos judeus. E quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos judeus que trabalhavam para Roma. Então, esses dois tipos de pessoas para os judeus eram o lixo da sociedade. Não servia para nada. Quando essas pessoas chegam até Jesus, para ouvir Jesus falar, para ouvir o que Jesus tinha para dizer sobre o reino dos céus, no versículo 2 diz assim: E os fariseus e os escribas, os religiosos, os grandes religiosos, os mestres religiosos, murmuravam dizendo: Este quem? Jesus. Recebe pecadores e come com eles. Ou seja, essa religiosidade, essa religião que se diz ser soberana, ela já está julgando o próprio Deus. E no versículo 3, Jesus vê isso e diz assim: E ele lhe propôs esta parábola dizendo. Daí aqui do versículo 4 em diante ele vai falar do bom pastor, o pastor que busca a ovelha que se perde e o pastor vai buscar. Depois ele vai falar da mulher que perdeu a dracma dentro de casa. E a partir do versículo 11 ele vai falar sobre o filho pródigo. Deixa eu te explicar uma coisa. Tanto a parábola da ovelha perdida como a parábola da dracma perdida está ligado a este contexto do filho pródigo. Porque Jesus estava em uma casa, em Cafarnaum, provavelmente na sua casa, e chegaram os pecadores e os publicanos para ouvir ele falar, porque Jesus vivia pregando, a tempo e fora de tempo. E Jesus chama eles para dentro de casa e oferece comida. Talvez um almoço ou uma janta, não sei. Eu sei que eles estavam comendo dentro da casa de Jesus. Quando os fariseus e os escribas chegam questionando Jesus, Jesus vai apontar duas situações. Jesus vai apontar aquele que se perde fora de casa, que é a ovelha, e aquele que se perde dentro de casa. Então os dois estão perdidos. Tanto o que está lá fora, quanto o que está aqui dentro. Jesus só quer mostrar para os fariseus que eles estão tão perdidos no pecado quanto aqueles que estão dentro de casa comendo e bebendo com Jesus. Então Jesus está na porta de casa falando com os fariseus. E os pecadores estão dentro de casa comendo, em comunhão, na mesa. Quando chega no versículo 11, depois que Jesus fala sobre a ovelha perdida e a dracma perdida, no versículo 11 Jesus disse assim: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, vírgula. Versículo 12, vírgula. E ele quem? O pai. Repartiu por eles a fazenda. Jesus não deu só a parte do filho mais novo. Jesus repartiu os bens com os 2 que tinham por direito, ou ao filho mais velho e ao filho mais novo. E você sabe quem saiu privilegiado aqui? O filho mais velho. E você sabe quem foi omisso aqui? O filho mais velho. Simplesmente pelo fato que se o filho mais velho não aceitasse a parte da fazenda, o filho mais novo não poderia ter também. Porque não haveria divisões. Não haveria divisão entre os bens se o filho mais velho não aceitasse. Só que
O filho mais novo levou 30% e o filho mais velho levou 70%. Então, além dele ser omisso, ele foi privilegiado, porque ele levou 70% daquilo que era do pai dele. Então, vamos continuar aqui. Então, o pai repartiu a fazenda com os dois. Os dois, aqui ó, os dois. E poucos dias depois, o filho mais novo saiu e aconteceu tudo o que aconteceu. E havendo gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. O filho mais novo que saiu de casa. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Aqui Jesus só está querendo dizer a situação que aquele rapaz chegou. Ao ponto que aquele rapaz chegou. No versículo 16 diz: e ele desejou encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. No versículo 17 diz assim: e tornando em si, ou seja, trazendo para dentro de si uma alta reflexão daquilo que ele fez, ele falou: quantos jornaleiros ou quantos trabalhadores do meu pai, jornaleiros aqui é a expressão de uma jornada de trabalho, ou seja, um dia de trabalho, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. O filho mais novo estava dizendo: na casa do meu pai tem tanta comida, não só para quem é filho, mas para quem trabalha, e eu estou aqui, nessa situação, passando, perecendo, ou seja, quase morrendo de fome. No versículo 18 ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Aqui está o sentimento da fé em uma pessoa. Mesmo aquele filho saindo de casa, gastando o que tinha, pedindo a herança do pai, fez tudo o que não deveria ter feito. Aqui está a consciência de alguém que tem fé em uma pessoa, porque ele se lembra do pai. O pai é o provedor. O pai é a força da casa. A palavra Av, no hebraico, quer dizer a força da casa. É um Aleph e o Bet, as duas primeiras letras do alfabeto hebraico. Ele se lembra daquele que proveu a vida para ele. Aquele que entregou tudo o que ele podia para que esse moço pudesse existir, pudesse estar em algum lugar de conforto, ter um lugar de conforto, ter um lugar de vida, mas ele escolheu abandonar a casa do pai. Mas ele se lembrou desse relacionamento, porque ele tinha um relacionamento com o pai. E ele volta para o pai dizendo: eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero ser teu escravo, eu quero ser teu empregado, mas pelo amor de Deus, não deixa eu sair mais de perto de ti. Eu quero estar perto de você. Eu preciso estar perto de você, porque é de você que vem a minha vida, é de você que vem o meu sustento, é de você que vem aquilo que eu tenho que ser. E ele foi ter com o pai. E quando ele foi ter com o pai já estava esperando ele. E ele tentou falar com o pai. Tentou, ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque o pai conhece o coração do filho. O pai te conhece. Jesus te conhece, ele conhece o seu coração, ele sonda o seu coração. Quando ele tenta falar com o pai dele,
Mas o pai disse aos seus servos, o pai nem quis ouvir o que ele queria dizer, porque o pai já sabia o que ele ia dizer. O pai simplesmente abraçou e o beijou. Sabe o que isso significa? Relacionamento, sentimento, desejo de bem, de posse, de estar junto, de querer estar junto. Esse abraço é encostar o coração no coração, porque quem está de frente encosta o coração naquele que está à sua frente. Então, coração com coração. Beijo significa ósculo santo, aquilo que marca, aquilo que conduz a um sentimento de coração para coração. E o pai diz para os empregados, não diz para o filho. Com o filho, o pai tem essa reação de amor, de aproximação, de carinho, de saudade de estar junto. E diz para o servo, traz depressa o melhor vestido e veste-o. E põe um anel na mão e sandálias nos pés. Ou seja, ele não é escravo, ele é filho. Ele tem vestes de filho. Ele tem roupas de filho. A roupa dele não é roupa de escravo, roupa de humilhação, roupa estragada pelo trabalho. Não, a roupa dele é uma roupa pura, limpa. A Bíblia vai dizer que a nossa roupa é limpa, branca como a alva lã. O anel é sinal de autoridade. O anel é aquilo que sela. E traz também sandália para os seus pés, é aquilo que protege da terra, das coisas da terra. Traz sandálias, coloca nos pés dele, antes dele entrar dentro de casa. Porque ele vai entrar dentro da minha casa, assim como ele saiu. Ele saiu com roupas novas, roupas brancas, ele saiu com anel e saiu calçado. Ele vai entrar na minha casa com roupas novas, ele vai entrar na minha casa com anel e vai entrar na minha casa com calçado. E tem outra. Prepara e mata o bezerro cevado. Não era um bezerro, era o, porque o pai já estava esperando o filho para fazer uma festa com ele. E vamos nos alegrar, festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Agora acontece o grande problema da dracma perdida. Aquilo que você talvez nunca prestou atenção. Eu já ouvi pessoas dizerem no Facebook, dizendo assim, a ovelha perdida o pastor tem que ir atrás buscar, mas o filho pródigo tem que voltar para casa. É pessoas que não entenderam o que Jesus quis dizer. Porque tanto a ovelha perdida como o filho pródigo significa a mesma coisa, aquele que se perdeu fora de casa. E tem valor, tanto para o dono da ovelha que se perdeu, tem tanto valor que ele foi atrás de madrugada buscar no deserto, provavelmente 5, 6 graus abaixo de zero, num deserto que era absolutamente improvável de achar, mas ele foi atrás, buscou as feridas que aquela ovelha tinha, ele tratou e trouxe no colo, com carinho. A mesma coisa que esse pai fez com o filho. Agora acontece o problema que nós não percebemos. Se o filho simboliza aquele que acredita, que tem fé, que reconhece a pessoa do pai como o provedor, aquele que traz vida, aquele que supre as necessidades, olha o que acontece com esse filho que está dentro de casa, mas não tem fé em pessoas, tem fé no que faz. Olha o que aconteceu a partir do versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, trabalhando, quando ele deveria estar dentro de casa com o pai dele. Porque o filho não trabalhava, quem trabalhava eram os escravos. O filho estava dentro de casa com o pai. Estava no campo, trabalhando. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu uma música e danças. Ele ouviu música e dança. Ele percebeu que estava tendo uma grande festa dentro da casa dele. Mas como ele não estava preocupado com a casa dele, e sim com aquilo que ele fazia fora da casa dele, ele estava preocupado com as coisas e não com as pessoas, principalmente da sua casa, ele pergunta para o escravo:
O que é isso? O que aconteceu? Por que está tendo festa em casa? Isso não é hora de festa. Isso é hora de estar trabalhando. Por que está tendo essa festa em casa? Daí o escravo disse para ele, 27, versículo 27. Veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Esta palavra aqui fez a diferença no caráter daquele que só servia as coisas, que só tinha fé no que fazia e não para quem fazia. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele ficou tão indignado com o pai receber o filho mais novo que ele não quis entrar dentro de casa. Ele preferiu ficar para fora. Eu não entro dentro dessa casa, porque dentro dessa casa tem alguém que não merecia estar. E o meu pai está comungando com esse miserável, sem vergonha, pecador. E tudo mais um pouco daquilo que você fala que não tem a mesma sua fé. Filho pródigo. Quando ele diz que não ia entrar, acontece a mesma cena que estava acontecendo com Jesus. O pai, saindo, começa a insistir com ele. Agora o pai sai da casa e vem na porta, no mesmo lugar que Jesus estava conversando com os escribas fariseus. Lá dentro da casa de Jesus estavam os pecadores, os publicanos, comendo, se alegrando, comunhão. Dentro da casa do filho pródigo estava a festa, o grande banquete, danças, alegrias, música, por causa daquele filho que havia sido perdido. Jesus está na porta conversando com o filho mais velho, que recebeu 70% da herança, que foi omisso porque aceitou se dividir a herança, que cometeu o mesmo pecado que o filho mais novo cometeu. Só que ele não foi para o lado que o filho mais novo foi, mas ele estava do lado ao contrário do que o pai queria também. Ele estava perdido dentro de casa e não sabia. Mas respondendo ele, disse ao pai, ele quem? O filho mais velho. Eis que eu te sirvo há tantos anos. Está vendo aqui a diferença entre quem serve a Deus e aquele que serve aos trabalhos de Deus? Aquele que serve a Deus com amor, como Pai, como Cristo, como Senhor da vida, e aquele que serve a Deus simplesmente por obras, por práticas religiosas. Eu te sirvo há tantos anos. Ou seja, eu sou teu servo, camarada. Eu te sigo, eu te sirvo, eu faço de tudo para você. Sem nunca transgredir o teu mandamento. Obediência. Eu sempre te servi e sempre te obedeci, mas tem um problema, eu nunca tive relacionamento. Eu te obedecia porque você é meu pai. E te servia porque eu preciso trabalhar para você. Simplesmente você é a fonte de renda para minha vida. E talvez a fonte de conselhos. Então eu te obedeço porque você tem um bom conselho e eu te sirvo para você me sustentar. Nós trocamos. Eu trabalho para você e você me dá aquilo que eu preciso para sobreviver. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Querido, você está entendendo o problema desse camarada aqui? Desse filho mais velho que estava dentro de casa? Olha como ele chega ao pai. Eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi uma lei sua, mas você nunca me deu um motivo para ser feliz. É forte? Você nunca me deu nada para me ser feliz. Ou seja, eu nunca tive uma festa na minha vida enquanto teu filho.
Eu sempre vivi para trabalhar e para te obedecer. Eu nunca tive nada. Você nunca me deu nada para que me alegrasse, para me fazer uma festa com os meus amigos. Pelo contrário, talvez. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, não é meu irmão, é teu filho. Porque nós não somos da mesma família. Ele não cabe no espaço que eu moro, que eu vivo. Então ele pode ser teu filho, mas ele não é meu irmão. Que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Aqui ele diz com as prostitutas, mas Jesus não diz isso. Aqui ele diz. Aqui ele já está julgando aquilo que o filho mais novo fez, sem ele saber pelo menos onde o filho estava. Sem saber o que estava acontecendo com o filho. A única coisa que ele viu o filho pegando o que era dele e saiu para o mundo. Não é isso que acontece muitas vezes, querido? Nós só vemos o que a pessoa faz na partida, mas nós não acompanhamos o que a pessoa faz depois e nós começamos a criticar. Começamos a apontar o dedo, a julgar, a murmurar, a condenar e desprezar a ponto de essa pessoa não faz parte mais da mesma família que eu. Ele pode ter o mesmo pai, mas ele não é meu irmão. Quando esse filho seu chega, você mata um bezerro cevado. Ou seja, você pega o melhor que tem dentro de casa para fazer uma festa para ele. E ele lhe disse, agora o pai, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Sabe o que o pai estava dizendo? Você nunca saiu de perto de mim. Tudo que eu tenho é teu. E literalmente era dele mesmo, porque o pai tinha repartido com o filho. Era dele mesmo. Mas, porém, não era justo alegrarmos e folgarmos, ou seja, ficar feliz, descansar, porque este teu irmão, não é meu filho, é teu irmão, estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. O grande problema nosso, querido, é que nós servimos uma instituição. E a gente faz de tudo pela instituição. E eu concordo que nós temos que servir mesmo a instituição, porque é a casa que nos serve. E tudo que tem lá dentro é para nosso conforto. O ar-condicionado, os bancos, as tecnologias, é tudo para que nós possamos estar bem servido e melhor. Nós precisamos trabalhar mesmo para a Constituição, para a instituição, mas com uma coisa. A nossa fé não está ligada naquilo que a gente faz. A nossa fé está ligada naquilo que a gente é. E o que nós somos? Nós somos filhos. Jesus disse que nós somos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, mas nós somos filhos. Nós fazemos parte da herança de Deus. Lá no Apocalipse nós já lemos que o cordeiro que foi morto e reviveu e comprou para o Pai com o seu sangue filhos de todas as línguas, tribos e nações. Sabe qual é a igreja que vai prevalecer no tempo da tribulação? É a igreja que não está ligado às coisas, mas a igreja que está ligado à pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo, o Pai do Filho Pródigo, o Deus Todo-Poderoso. Mas que nós não venhamos julgar aquele que sai de casa, sendo que nós fazemos a mesma coisa ou pior, estando perdido dentro de casa. Porque o filho mais velho, o filho mais novo se perdeu lá fora, mas o filho mais velho estava perdido dentro de casa.
Pródigo quer dizer desperdiçador. Se o filho mais novo desperdiçou o que era de bens materiais, o filho mais velho estava desperdiçando o amor, o carinho e a intimidade, o relacionamento com o pai. Os dois são pródigos. Talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Que nós possamos reconhecer, pela fé, Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida, e é Ele que nos vai conduzir à vida eterna. Nós estamos agarrados com força nele e não nas coisas. Não naquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer. É naquilo que nós somos, filhos. E filho se relaciona com o pai. Filho obedece o pai. Filho compreende o pai. E o filho nunca quer estar longe do pai. Eu termino esse vídeo dizendo para você: pense se você não está perdido como filho pródigo lá fora, mas talvez se você não está perdido como filho pródigo dentro de casa, desperdiçando não os bens, mas desperdiçando um momento de relacionamento, um momento de prazer junto com o pai. Deus abençoe você e a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.